Esse é o meu, o seu, o nosso Albucast. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa, não. Esse modo aqui é mais descontraído, mas, gente, a presença ilustre do nosso querido doutor Ayrton. Obrigado. E o nosso amigo, colega de trabalho agora, Irã. Irã, vamos lá. Doutor Ayrton são os especialistas das concessionárias de energia hoje. Isso. E o povo quer saber. Gente, não, sério, agora falando assim, porque o pessoal fala, não, sem o juridiquês. Por favor. Que danado que eles estão arrumando nas nossas faturas de consumo de energia elétrica. Conta um pouco como é que é isso, porque cada mês é um susto diferente. Isso eu ouço da Maria, isso eu ouço do José, cada mês é um susto. E como é que é isso? É legal, não é? O que a gente pode fazer? Qual é a forma administrativa que a gente pode tomar? Antes mesmo de entrar nisso, Irã, de você responder, porque o convidado também muito ilustre, o Irã, que conhece com certeza. Bastante, mas essa brincadeira que a minha amiga, a minha colega de trabalho, que é a Priscila, fez, ela falou que tá nervosa, gente, não acreditem. Essa menina aqui é acima da média, ela conduz isso aqui muito bem, por isso que ela tem esse privilégio de estar conosco aqui, sempre conduzindo todo o nosso podcast. Alguns já conhecem, o pessoal que está começando a ver o podcast já sabe, né? Eu sou Ayrton Albuquerque, da agência Albuquerque da Advocacia, a doutora Priscila trabalha conosco, mas responsável por esse podcast, conduzindo na maioria deles, e a gente tem o Irã, né? Eu vou deixar ele falar um pouquinho da oportunidade, mas eu queria aproveitar a doutora Priscila e falar com o pessoal, gente, o negócio está cada dia melhor, e essa temática, Pri, posso chamar de Pri, né? O pessoal falou. Com certeza. O pessoal de casa me chama assim. E o pessoal gosta de um podcast que não seja juridiquês. Esse tema nós vamos estar veiculando hoje aqui como start, início. Mas, Pri, a gente vai falar muito sobre isso. Sim. Porque tem muita coisa. Você falou de consumo agora, né? Sim. Você falou de consumo, mas a gente vai falar de consumo, corte de energia, ligação nova, cadastro. A gente vai oportunizar isso para o consumidor, que ele precisa saber, né, Irã? E vamos oportunizar isso para os colegas de trabalho, advogados. Vamos criar workshop para poder ajudar a trazer o direito à luz de todos, favorecendo o consumidor. Não contra as concessionárias, muito pelo contrário. Sim. A gente vai falar aqui muito à vontade, mas favorecendo as concessionárias no que diz respeito a poder se adequar àquilo que ela mesma determina, né? As concessionárias que são determinadas, elas têm alguns pontos. Gostaria que você pudesse falar aí, Irã, sobre quem, né, o que você sabe um pouquinho, seu nome, e o que você sabe aí, o que você pode contribuir, já na pergunta da doutora Priscila aí. Consumo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, pessoal de casa também, e agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Pedir um pouco também até para o pessoal de casa, um pouco de desculpa também pelo meu nervosismo. Aqui a gente está em casa. O pessoal compreende. Bom, respondendo a pergunta da doutora Priscila, as pessoas geralmente levam um pequeno susto, né? Com o valor da conta de energia, devido a também os fatores de impostos, porque anualmente, se a gente for verificar, todo ano aumenta o valor da fatura de energia, o percentual. E esse percentual é baseado de acordo com o PIS e COFINS, e também o ICMS estadual, que é o imposto estadual. Contudo, com os reajustes que vêm ocorrendo, ou seja, do ano passado, 2021 para 2022, aumentou no primeiro trimestre 12%, e agora no segundo trimestre, né, foi para 15%. Ou seja, o consumidor ele precisa identificar o primeiro ponto. O primeiro ponto é identificar, ele olhar a fatura de energia dele, o período de consumo dele. É o principal fator que ele tem que olhar na fatura de energia. E verificar também se a leitura está correta, que às vezes o erro pode ocasionar não só com o valor da energia, não só devido ao faturamento, mas também em erro de leitura, é comum acontecer bastante. Uhum. Então a nossa orientação é que o consumidor ele olha a fatura de energia dele, período de consumo, quantidade de quilowatts consumido, impostos e taxas também cobrados na fatura de energia dele ou dela, né? Então, ou seja, é ideal que o consumidor observe primeiro a conta de energia. Não tem detalhes que a gente acaba não percebendo, que às vezes a gente só foca no valor da fatura. Sim, total. sim. Total. Então, se a gente for observar bandeira tarifária, né, impostos de PIS e COFINS, taxa de ICMS, iluminação pública,
Não Tudo isso afeta, né? Tudo isso afeta. E é importante você estar falando sobre isso porque a maioria das pessoas não sabem. Nós somos hipossuficientes tecnicamente, né? A gente não conhece esses termos, essas coisas, mas as pessoas têm esse susto, às vezes não sabem. E às vezes procuram uma agência para poder saber o que aconteceu, entender aquela conta e não é às vezes orientado devidamente. Então eu acho que esse vídeo também que alcança essas pessoas que têm esses tipos de dúvida. E posso contar um segredo pro pessoal lá que está assistindo a gente? Pode. Nós, acredito que em alguns lugares, né, que faz podcast, o pessoal deve fazer pauta, não sei o quê, e falar, gente, sabe que é legal? Não combina nada, né? Nada. Combinou nada. Aqui. É natural, fresquinho, desce fresquinho. E tu percebeu que o cara sabe do Sabe negócio? demais. E eu nem sabia que ele sabia tudo isso. Eu falei, eu vou convidar o Irã, porque pouquinho que ele falou pra mim, esse cara conhece. Porque realmente a gente não sabe de nada. A gente, que eu digo que eu tô representando os consumidores. A gente não sabe de nada, a gente fica sem saber. E também, aproveitando a minha primeira fala, não foi só a questão do consumo em si que tem aumentado e tudo tem aumentado, a gente tá aí com a nossa conta do mercado impossível de pagar. Mas refaturamento é a pergunta que não quer calar dos nossos clientes, dos nossos amigos. Essa cobrança que é embutida na nossa conta falando sobre refaturamento. Peraí, se eles não mediram certo, o problema não é deles? O que a gente tem que pagar por isso? Tá, vamos lá. Se a gente for... Ó, ela não combinou nada, mas tu tá vendo que ela tá cheia de perguntas, né? E essas perguntas dela, e não combinou nada, tá cheia de perguntas. Já vai... Não dá pra fechar nesse vídeo, Priscila. É muita pergunta. Vamos fazer parte 2, fazer parte 3. Parte 2, 3, 4. Não, gente, o assunto é extenso. E é muito legal o pessoal que gostou, faça alguma coisa pra provocar a gente. Sim. Tá? Nós estamos aqui começando com isso tem pouco tempo, tá, Irã? Já vem falando isso uns 3, 4, 5. Você fala, tô nervoso. Mas isso aqui assim, é família, é papo de casa. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto dessa parte de concessionária de energia elétrica. A gente não está falando específico para uma concessionária, mas a gente trabalha específico muito com uma ou com outra. Mas o pessoal já conhece também que eu gosto muito desse assunto. Gosto mesmo. O pessoal que me conhece já sabe. Mas não vai dar para fechar, porque ela vai mandar uma atrás de você. E legal que você nem veio preparado com a pauta, mas já pode tocar. Então eu queria provocar o pessoal para falar conosco. Uma pergunta, né? Tal de caixinha de pergunta. Eu nem entendo nada desse negócio. Mas caixinha de pergunta vai ter mais. Deixa nos comentários do vídeo. Procura a gente nas outras redes que a gente vai estar colocando feixes dessa conversa e o pessoal vai perguntando e a gente vai trazendo em vídeo. E mesmo que não perguntar, tem muito conteúdo bom. Tem muito. Ele tá falando aqui, já falou de consumo, você falou de PIS, COFINS, ICMS, falou do ICMS do Estado e o pessoal não sabe, mas os senadores, eles definem em cada Estado qual é a alíquota que vai ser, que tem um limite, né? E por incrível que pareça, por isso que em alguns estados o consumo de energia é mais caro. Tem alguma coisa a nível de perda de energia também? Houve até um projeto da Light que é a área APZ, a área perda zero, que nem sei para onde foi parar esse projeto, mas tem a ver com essa questão também de como vai aumentar ou diminuir o valor do quilowatt-hora dependendo dessa perda. Mas vai lá, ela falou de refaturamento, porque esse assunto de refaturamento está acontecendo muito, né, Priscila? Por isso você perguntou, né? Sim. Verdade. Vamos lá. Sobre o refaturamento, que é também um campeão de reclamações de clientes, a gente pega bastante. Teve uma revogação na resolução da ANEEL, né, que é a resolução 414 de 2010, e mudou para a resolução 1000 de 2021, mas o trecho é exatamente o mesmo, não muda em absolutamente nada, só mudou apenas o artigo da resolução. Antes era o artigo 113 e hoje é o artigo 533. Se eu estiver enganado, eu corrijo, mas... Parece até que está combinado, gente, mas isso é natural. É natural, o cara sabe mesmo. Então, o que diz o antigo artigo 113, né? De que a distribuidora de energia elétrica, ela identificando que ela cobrou a maior ou a menor do que o período faturado, ela pode estar realizando um acerto de faturamento. Tanto que... Eu posso rir? Sabe por quê? Eu tenho que rir, porque está na lei isso, a maior ou a menor. Mas por que só acontece o contrário? Só contra o consumidor? Só a maior, exatamente. Não, é maior que eles fazem? No caso eles fazem
Na época eles cobraram a menor e aí eu falei a maior porque o acerto de faturamento é de R$8.000, e aí coloca uma conta de teu consumo vamos dizer 100 kW, tu paga 100 e pouco, aí vem uma cobrança de uma fatura de R$8.000 e poucos. Nunca é o contrário, né? Ele me dá o dinheiro, ele só crédito na fatura. Tu já viu um crédito na fatura? Não, nunca vi. Eu também nunca vi. Porque na lei tá lá, você falou, na lei tá lá, a maior e a menor. Aí fica a provocação, por que só é contra o consumidor? Mas vai lá, desculpa, eu vou interromper, mas é natural. À vontade. Vai lá. Não, e o que ocasiona isso, né? Por que acontece o acerto de faturamento? Que muita gente tem muita dúvida com isso. Geralmente, o acerto de faturamento ele ocorre devido à não realização da leitura no medidor. Por exemplo, tem muitos imóveis, muitas residências, né? Que o medidor, o relógio, ele é dentro do imóvel, né? No quintal de casa, ou então na parte interna de uma vila. Né? A gente sabe que muita gente tem um relógio dentro de casa por uma questão de segurança. Sim. Só que eu acredito que, como as pessoas têm muitas tarefas, trabalham fora e não conseguem ter acesso ao medidor, o leiturista, pela resolução da ANEEL, a Light ela pode estar realizando por estimativa dos últimos 12 meses. Fazendo a média por estimativa. Então a concessionária pode fazer estimativa de 12 meses, pode isso? Fazer nos últimos 12 meses. Ela pode estar realizando uma leitura por estimativa. Isso ocasiona quando o leiturista vai até o local, até a residência, ele não consegue ter acesso ao medidor, né? E ele realiza por estimativa dos últimos 12 meses. Isso não só a Light realiza, mas também outras funcionárias também de outros serviços também realizam dessa maneira. Posso fazer uma pergunta? Ele tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, eu vou fazer uma pergunta, curiosidade minha. Claro. Eu acredito, é curiosidade, não sei se você vai saber responder, é uma curiosidade. Eu acredito que as concessionárias de energia elétrica, principalmente que a gente trabalha aqui muito, ela tem um sistema eu acho que isso é computador, acho que é robô, por isso que tem muitas falhas. Eu acho que isso é robô, Priscila. Eu fiquei com essa dúvida, vou aproveitar esse podcast para perguntar aqui para o meu amigo, vai que ele sabe, né? Eu acredito que é um robô que diz assim, ó, a tua conta de energia vinha sempre 300, 200, 400, aí de repente tua conta de energia veio 100. E aí me parece que de um tempo para cá o sistema entendeu que precisava mandar para o consumidor o refaturamento porque ele estava pagando menos 200. Será que essa minha loucura da cabeça, esse meu devaneio, ele é real? Será que existe um sistema que estava fazendo essas apurações e aí por conta disso ela estava enviando esse refaturamento automático na conta? Será? Olha, ou não? A gente trabalha com todas as possibilidades. É possível sim, mas a gente não tem essa certeza absoluta, né? Então, o que a gente se baseia... Na lei, o que diz é que ela pode fazer, né? Tá realizando, e a princípio é o leiturista que não conseguiu ler e aí ele faz isso. Isso em locais onde não é caracterizado como a gente chama de telemedição, né? São aquelas caixas que ficam no alto do poste que a gente chama de leitura remota, que aí não tem a necessidade do profissional, do leiturista, ir até o local para realizar a leitura. Isso somente em casos de medidores onde não é telemedido. A grande parte já é telemedido hoje, mas tem uma grande parte também que ainda não é. Contudo, o profissional tem que ir no local para estar realizando a leitura real, que a gente chama de leitura real, o nome, para colher, né, o período de consumo e aí sim enviar para o setor de faturamento e acertar. Então, respondendo a pergunta, ocasionando por conta disso, porque o leiturista não tem acesso ao medidor e, contudo, a Light vai e acerta o faturamento dos últimos 12 meses. Então, se ele foi um mês, não conseguiu realizar a leitura, aí segundo mês não vai, fica nesse ciclo, quando ele tiver o acesso da leitura do medidor, aqueles últimos períodos de que ele não teve acesso, vai acertar. E contudo, vem tudo em uma fatura só. E aí que é nesse momento que o consumidor leva aquele susto do valor da conta de energia sem saber o porquê. Porque às vezes vem escrito acerto de faturamento, artigo 113, vem na conta de energia, sabe? Vem descrito na conta de energia. Só que o consumidor ele não acaba não tendo o conhecimento do que é, e ele fica um pouco leigo, fica um pouco perdido. E assim, não só se assusta com o valor, mas a gente sabe que a realidade do Brasil, a situação financeira de todos está caótica. Então, como que a concessionária espera que um consumidor que paga uma conta de energia no valor de 100, 200 reais, pague um acerto de faturamento? 3 mil, às vezes, na época, ela tinha como pagar um pouco a mais. E aí, porque...
Se tem um medidor num local que não está tendo acesso, por que não se fala com... É isso que eu estou falando, que a maioria das concessionárias nos privam de ter acesso a essa informação. E olha, Irã, não só uma, não só duas, mas várias vezes eu vi clientes que estavam reclamando do refaturamento embutido nas suas contas que tinham um relógio do lado de fora. Então, assim, tem esse detalhe, entendeu? Exatamente. Então, parece que tudo dificulta. Dificulta o valor que, né, nos é apresentado e a gente não consegue pagar. E engraçado que e aí vai cair no judicial, que é... Exatamente. Sabe? E no judicial eles alegam, numa outra ocasião, por exemplo, no caso de irregularidade, eles falam que embutem o parcelamento, fazem esse parcelamento e embutem na conta, de modo a ajudar que aquele consumidor pague aquela fatura porque está parcelado. Então, por que isso não acontece também com o refaturamento? Por que não ocorre esse parcelamento também, quando você identifica a dívida e tá, tudo bem? E tem uma coisa também, antes, você tá vendo que o negócio aqui é bom, todo mundo quer falar, e assim, a gente tem tempo, tá? A gente não vai conseguir falar tudo, a gente não tem tempinho porque o pessoal não fica vendo vídeos muito longos e a gente tem que respeitar isso. Aí é outro motivo, o pessoal tá vendo com a gente, tá gostando do assunto? Compartilha, manda, porque tem muita gente que precisa. Esse é um assunto que vai ser recorrente, a gente vai trazer. Se tá achando bom, se tá achando um pouco interessante, já ajuda a gente a divulgar isso, gente. Muita gente precisa saber. Já vamos falar de coisa importante. Eu sei que dói no seu bolso a conta de luz, mas eu vou aproveitar esse negócio de refaturamento, que eu, salvo engano, eu li que a determinação da resolução da Enel, antes era 414/2010, agora é 1000 de novembro de 2021, dizia alguma coisa, aí você me ajuda, você que sabe, dizia que depois de 3 contas que ela não consiga, que o leiturista não consiga acesso, na quarta ela tem que notificar tem isso ainda, Ira? Ela tem que notificar o consumidor que ele está com dificuldade. Se isso existe, a responsabilidade acaba sendo da concessionária, porque ela não pode acumular uma dívida de 1 ano para o cliente para depois ele pagar. Tem isso na resolução, que ela tem que mandar uma notificação? Tem sim, mas ela não tem na resolução explicando como que é a forma de divulgação dessa informação, né? Que a gente acaba sendo um detalhe muito específico que eu venho olhando na resolução que eu não consigo encontrar. Geralmente a concessionária ela avisa o consumidor através da própria conta de energia. Lembra que eu falei logo no início? As letras miúdas. As letras miúdas que a gente acaba não observando, na conta de energia tem um trecho chamado observação, bem ao lado, dizendo, olha, já tem 3 ciclos que a sua leitura está sendo feita por estimativa, dê acesso ao leiturista local. Então, assim, essa informação... Olha o golpe! Olha o golpe! A letrinha miúda, olha o golpe! Vamos fazer mais 5 vídeos. E aí a gente fica tranquilo, pra gente seguir tranquilo. Olha o golpe, meu Deus do céu. Muita coisa que as pessoas não têm acesso a essa informação. Na verdade, assim... Não tinham. Não tinha, porque aqui Dá o like, o sininho, né? Sininho em cima e o like aí embaixo. Eu gosto da brincadeira. Podcast da Albuquerque. Albuquerque. É isso. Mas o Irã estava conversando com ele, que ele falou que tem muita coisa. Gente, corte de energia, religação, ligação nova. Eu vou fazer depois alguns vídeos para técnicos, pessoal que trabalha nessa parte instalador de medidor, técnicos da área de elétrica, porque para eles também são muito importantes, porque eles vão atender o cliente. Aí o cliente, ele está acreditando no profissional que está habilitado lá a executar o trabalho, só que a concessionária gera diversos transtornos com aditamento, entre outras coisas, e quem fica mal é o técnico, o instalador, o profissional que vai lá prestar o serviço para o consumidor, porque o consumidor muitas das vezes não sabe que está na outra ponta a dificuldade. E esse técnico, vendo também esses vídeos, ele vai descobrir muita coisa que a gente vai falar. Mas você falou, ele estava comentando comigo que tem muitas dúvidas, como eu falei, ligação nova, prazo para religação, transferência de titularidade, ocorrência de irregularidade. Nossa, é tanto assunto, gente, que vai estar muito o que falar. Mas você falou que, e é uma coisa que eu nem pego muito, mas questões de cadastro também, né? Tem umas questões de cadastro que a gente precisa entender um pouquinho, né, para a solicitação, não é isso? Você estava falando comigo ali nos bastidores? Falando também um pouco sobre o cadastro, né? A pessoa que quer ter acesso a colocar contas de energia no nome, no caso da ligação nova, né? Da transferência de titularidade no imóvel. Então, a nova resolução da ANEEL de 2021, da REN 1000 de 2021, ela veio mais para olhar o lado mais do consumidor. Que bom.
o consumidor, ele, ao longo dos anos, a gente percebe que o que falta é o conhecimento do consumidor, é a informação mesmo. Então, o máximo de informação que o consumidor buscar, aqui a gente também está aqui para poder ajudar com isso, auxiliar nessa parte, busque. Por quê? Porque é respaldo para o próprio consumidor. Então, essas alterações que teve na resolução veio para poder mais beneficiar o consumidor. Então, assim, a pessoa que quer realizar um cadastro, comprou um apartamento novo, ou alugou, né? Toda vez que a pessoa for na agência, ou então na agência virtual, até mesmo aqui, por outros meios de comunicação, quiser dar entrada, leve toda a documentação precisa. Por quê? Porque a documentação ela é o único respaldo que prova que o imóvel é a sua responsabilidade. O imóvel está sob os seus direitos. Então, é um respaldo até mesmo jurídico para o próprio cliente. Vou falar juridiquês. No juridiquês a gente diz assim, ó, pro persona, pro terreno. É o juridiquês, tem latim, pessoal que gosta aí. É da pessoa, é o da propriedade do terreno. E quando você entende um pouquinho isso, você vai ver que você não é responsável pelo terreno, mas sim pela conta. E aí tem realmente coisas muito importantes, né? Vou deixar a nossa... Gente, infelizmente a gente não tem muito tempo. O primeiro vídeo vai se encerrar por aqui. Eu fico muito feliz da gente ter começado esse assunto, começado essa conversa. E eu tenho certeza que vai provocar muito interesse nas pessoas, porque provocou em mim, em você, e vamos gravar mais. Mas por aqui a gente fica hoje, tá? Muito obrigada a você que está nos assistindo, muito obrigada, doutor Ayrton, e muito obrigada ao nosso parceiro Irã, tá? Eu espero poder contar com você sempre. Pode contar com a gente. Nós te agradecemos, né, Irã? Eu que agradeço a honra e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nos procure qualquer dúvida, entendeu? Siga também o nosso canal, né, no YouTube, no Instagram. E precisando no TikTok. Não, você já sabe que agora a nossa parceria vai dar muita coisa para todo ouvinte, todo parceiro, amigo, vai ter muita informação. E a gente vai estar divulgando. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, passando um pouco do conhecimento, né? Eu espero que, tirando mais dúvidas, no que eu puder ajudar, pode contar comigo. Obrigado, Irã. Eu tenho certeza que muitos vão estar interagindo, vão pedir para a gente falar muito mais. Essa é a minha expectativa junto com aquele que está vendo, que vai estar compartilhando o vídeo. E eu também sou grato, tá, Priscila? Tua condução é maravilhosa. Você sabe que eu até sou suspeito que quando a gente começou a conversar, eu falei, não, essa é a nossa Esse é o âncora. rosto do podcast. É o rostinho do podcast. Então eu agradeço também, né? Eu nem sempre estou participando, às vezes eu estou aqui, às vezes eu não estou, mas a provocação para você, que é muito obrigado, continue conosco e vamos, hashtag pra cima e avante, não é isso? É. Obrigado, valeu.